Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana, a mesma aula referente à quinta-feira, dia 10 de dezembro, ok? Na nossa aula de hoje, gente, nós estudamos sobre como que nós aprendemos a contar o tempo. Então, nós fizemos um estudo aí com os calendários que existiram e que existem até hoje. Esse conteúdo está entre as páginas 145 até a página 149, tá certo? Vamos lá acompanhar? Desde antigamente as pessoas começaram a utilizar o calendário. Mas como é que o calendário foi construído? Foi feito? Olha só, gente. Esse movimento aqui, que é o movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, no sentido anti-horário, a rotação, né, que se chama rotação, permitiu a formação dos dias e das noites. E aí ele determinou a hora que era dia e a hora que era noite. Esse movimento aqui da rotação, em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Com isso, foi criada a unidade de medida de tempo chamada dia, composto por 24 horas, ok? Também o movimento da translação, em que a Terra gira em torno do Sol, que se chama translação, permitiu a formação dos anos. E também as determinações da fase da Lua, tá? Que a Lua realiza em torno da Terra, o movimento da revolução, permitiu também, olha só, o movimento da revolução, composto aqui pelas fases da Lua, permitiu também a formação dos meses. Então, olha só, se a gente pensar bem, a determinação das fases da Lua, por meio do movimento chamado revolução, determinou a formação dos meses, a translação, o giro em torno do Sol que a Terra realiza, determinou a formação do ano, e a rotação, que é o giro em torno do seu próprio eixo que a Terra realiza, permitiu a formação dos dias. Então, os dias formam os meses e os meses formam os anos, não é verdade? Então, foi construído o calendário. Então, a origem desses movimentos, o estudo desses movimentos aqui dos astros, permitiu que pudessem ser construídos os calendários. Então, primeiro foi surgido o calendário lunar, calendário islâmico, calendário solar e calendário lunisolar. Além disso, tem alguns outros calendários que também existiram, como o calendário maia, o juche e o etíope, tá? Então, vamos conhecer cada um desses calendários aqui, vamos lá? Então, nós vamos conhecer agora os tipos de calendário, começando por o calendário lunar. Então, essa pintura rupestre, ela representa o calendário lunar. Ele tinha como referência o ciclo da Lua. Então, como nós sabemos, a Lua possui 4 fases. Cada fase dura cerca de 7 dias. Somando esses 7 dias de cada uma das fases, chega aproximadamente a um mês. E aí, há 5.000 anos, os sumérios, que eram povos da Mesopotâmia, já tinham inventado esse calendário lunar com base nas fases da Lua, compondo 12 meses como um conjunto de um ano. Aqui também, esse calendário islâmico, ele é lunar. E também ele pode ser chamado pelo nome de Hégira. Nesse calendário, há 354 ou 355 dias, divididos em 12 meses, com 29 ou 30 dias cada um. Os muçulmanos ortodoxos, gente, celebram essas datas religiosas festivas de acordo com o calendário islâmico. Entre eles, o mês de Ramadã e o novo ano islâmico. Agora, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o calendário solar nessa imagem. Então, o calendário solar, ele se baseia no ciclo do Sol, ou seja, no período de 365 dias, que é o período de translação, que é uma volta completa que a Terra dá em torno do Sol. Estão lembrados disso aí? Em seguida, dentro dessa mesma categoria, nós temos o calendário juliano. O que era o calendário juliano, gente? Deixa eu pegar a imagem aqui. Esse calendário aqui, ó. Ele era usado em igrejas russas ortodoxas. Então, ele é solar. É um calendário solar. Orígenes, que é um astrônomo lá da Alexandria e que foi implementado pelo Júlio César. E também foi usado pelas igrejas e por países cristãos até o século XVI. Ele foi criado para comemorar, em festas de comemoração, as flores que aconteciam no inverno.
tá? Esse calendário também, ele é usado por algumas igrejas ortodoxas, entre elas a igreja russa. Em comparação ao calendário gregoriano, nele ele está há 13 dias atrás. Além disso, nós temos outro calendário aqui, que é o calendário gregoriano. Esse calendário, ele foi criado pelo Papa Gregório no século XIII, em fevereiro de 1582. No entanto, o marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo. Esse calendário, ele é usado pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil. É o nosso calendário que nós utilizamos até hoje, é o gregoriano, tá? E foi adaptado para que coincidisse com o ano solar, ou seja, com o tempo de translação da Terra ao redor do Sol. Em seguida, nós temos o calendário lunisolar, que se baseia tanto no ciclo do Sol quanto no ciclo da Lua. Então, dentre eles, são exemplos de calendários, por exemplo, o chinês, que combina o ciclo do Sol com o lunar, e também o calendário judaico, que foi criado há mais de 3.000 anos atrás. Também é um calendário lunisolar. O ano de 2020 no calendário gregoriano corresponde ao ano de 5.780 a 5.781 do calendário judaico. Então, esse calendário é ativas religiosas. E, por fim, aqui, ele fala dos outros calendários que existem, que a tia falou um pouco antes. O Maia, o Juche e o Etíope. E aí, turminha, conseguiram realizar a atividade? Vamos lá conferir a correção? Olha só, a primeira questão, ele diz assim: sobre a Lua, responda as perguntas a seguir. Quais são as fases da Lua? Liste-as na ordem que ocorrem. Então, primeiro acontece a Lua crescente, cheia, minguante e nova, ok? Letra B. Por que não é possível observar a fase da Lua nova aqui na Terra, gente? Porque nessa fase, a Lua está na mesma direção do Sol e a sua face voltada à Terra não será iluminada, porque ela está na mesma direção que o Sol. Segunda questão, leia o texto a seguir e complete-o corretamente com as palavras dos quadros. Então, primeiro, quem é o satélite natural da Terra? A Lua, não é? A Lua é o satélite natural da Terra. Por não ser uma estrela, ela não tem luz própria. Então, a Lua, ela não é um astro luminoso, tá? E a luz que vemos nela é o reflexo do Sol, não é? Dependendo da posição da Lua em relação à Terra e ao Sol, é possível ver a Lua em fases diferentes, ok? Já na terceira questão, ele diz o seguinte: no calendário a seguir, assinale os dias que marcam as mudanças de fase da Lua. Ao lado de cada dia, faça um desenho da Lua na fase em que ela se encontra. Então, olha só como é que vai ficar aí, ó. Primeiro, vocês vão pintar aqui os quadradinhos de acordo com a posição que eles ocupam. Dia 2, lua cheia, vocês pintam. Dia 10, lua minguante, vocês pintam aqui o número 10. Dia 17, lua nova, vocês pintam o número 17. Dia 23, lua cheia, vocês pintam, tá? O desenho, vocês podem desenhar aqui embaixo, ó, pequenininho, como é que cada lua vai ficar. Já na quarta questão, ele diz o seguinte: o que você entende por calendário? O que é um calendário? Qual é a importância dele na vida das pessoas? E aí, gente? Essa é uma resposta pessoal, ok? Então, primeiro vocês vão dizer o que é um calendário, o que vocês entendem por calendário e qual é a importância do calendário na vida das pessoas. Então, apesar de ser uma resposta pessoal, é necessário, então, que vocês entendam que os calendários são muito importantes na vida das pessoas. Por quê? Porque eles permitem a contagem do tempo e o registro dos eventos, na verdade. E, por fim, na quinta questão dessa atividade, ele pede para a gente observar a imagem que representa a ocorrência das estações do ano ou estações climáticas. Então, aqui eu tenho o esquema e a gente vai mostrar. Dessas fases aqui, do solstício para o equinócio, que estação do ano eu tenho? Eu tenho o outono, não é verdade, gente? Estão lembrados que a gente estudou isso aí um pouco antes desse conteúdo da aula de hoje? Entre o equinócio e o solstício aqui, nós temos o verão. Isso aqui a gente viu quando nós estudamos estações do ano. Entre o solstício e o equinócio de 23 de setembro, ó, vocês podem observar aqui pelas datas e ver que a gente estudou, inclusive a tia pediu até um trabalhinho sobre isso, não foi? Nós temos a primavera.
E aqui, do equinócio para o solstício, nós temos o inverno. Olhem pelas datas, caso vocês não lembrem aí, ok? E aí vejam se vocês fizeram direitinho. Com base nisso, ele pergunta, quais são as estações do ano? Então, nós sabemos aí que as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, não é, gente? Na letra B, considerando o hemisfério sul, em que momento do ano eles ocorrem? Indique corretamente na imagem. Foi o que a gente fez aqui, ó, na quinta questão, ok? E na letra C, ele diz o seguinte, a imagem também mostra os motivos da ocorrência das estações do ano. Então, quais são eles? O movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra em relação à rota em torno do Sol, não é, gente? Então, na prática, nós podemos dizer aí, olha só, o movimento da translação, que é a Terra em torno do Sol, o giro, não é verdade? E o eixo de inclinação, você observa aqui que no globo ele já está inclinado, não é? Então, essa inclinação e o movimento da translação são movimentos, são necessários para que as estações do ano sejam determinadas, como nós estudamos, ok? Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula de ciências termina aqui. Não esquece de mandar uma foto das atividades para a tia Ju, ok? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.